Ela é psicóloga e pós-graduada em clínica psicanalítica. Esposa do nosso amigo Fredão e mãe da Clarinha. Chega pra cá, Sara, seja bem-vinda. Você se formou pela FAP, tá? Em 2012. Iniciou seus trabalhos aqui lá em Tupã, né? Começou em Tupã. E logo você veio atender aqui em Jaú. Você nota alguma doença regional, alguma enfermidade que o pessoal tenha regionalizada, que não seja, por exemplo, você encontra lá em Tupã, porém você não encontrou aqui em Jaú? Não. Na verdade, como é o mesmo estado e é razoavelmente perto, não encontrei nenhum ponto muito diferente do que eu encontrava em Tupã e encontro aqui em Jaú. Acredito que em estados diferentes a gente encontra, sim, né, problemas específicos de cada estado, de cada região. Mas aqui, por ser razoavelmente perto, nada muito diferente, não. Sempre as mesmas questões. Claro que tem várias questões, né? Mas nada específico por ser regiões diferentes. Por exemplo, se você fosse especializada em estresse e fosse morar em Minas Gerais, você ia morrer de fome, mais ou menos por aí. Mais ou menos isso daí, exatamente. Então, talvez em estados, aí então, a gente encontrava pessoas em estados talvez mais de pobreza ou de vulnerabilidade ainda maior do que o estado nosso de São Paulo, que não é o caso. Acontece sim, mas não com tanta frequência. Tá, nada a ver. O que eu tenho em mente é o seguinte: o que despertou o seu interesse pela psicologia? O que fez a Sara querer ser psicóloga? Eu acho que todo mundo tem o seu dom, né? Desde criança, de alguma forma. Eu sempre gostei muito desde pequena, de ouvir e de ajudar, né? Então, eu ia na escola, ajudava o amigo que usava droga, ensinava algumas coisas, levava, sei lá, para a igreja, ouvia. Então, eu sempre tive como referência ou a medicina ou a psicologia. E aí eu venho de escola pública, né? E com uma condição financeira também não tão elevada, uma família simples, então a ideia de medicina era um pouco mais distante. E aí eu já nem prestei, eu falei, não, vou para a segunda opção, que eu também gosto muito, que é psicologia, e sempre gostei. E aí eu me identifiquei desde o início. Tá, com tantas coisas que a gente anda presenciando aí, coronavírus, algumas situações extremas que a gente tem visto, como a que aconteceu em Jaú há pouco tempo. Qual é o mal que você classifica como o mal do presente? Porque a gente teve, alguns anos atrás, se eu não me engano, faz pouquinho tempo que eu parei de estudar, sabe? E na minha época da escola se falava que depressão era a doença do futuro. Puta, eu tô velho, Bruno. Tô velho, do futuro, cara. Hoje você vê ela presente na realidade da população, né? Depressão e alguns outros fatores. Quais são esses fatores que você consegue, como profissional, diagnosticar? Na verdade, as pessoas acabam buscando ajuda quando elas não estão bem, né? Na verdade, a psicologia, o ideal seria que todos buscassem para se entender, porque, na verdade, é como se fosse uma autoanálise, né? Você tentar entender algumas questões pessoais, emocionais, até que ponto você pode ir ou não. Mas as pessoas só buscam quando realmente estão precisando. E aí, geralmente, quando elas já estão necessitando muito, os quadros sempre são associados com muita ansiedade, então crises de ansiedade, pessoas com depressão, com síndrome do pânico. Aí sempre tem algum transtorno alimentar, algum transtorno psiquiátrico mesmo, né? Uma esquizofrenia ou transtornos mais sérios. Mas os principais, os mais comuns que a gente encontra na clínica são os transtornos de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. E isso aí é muito comum, essas doenças estarem interligadas? Sim. Geralmente, transtornos psicológicos e psiquiátricos, eles sempre vêm associados a outros, né? Então, geralmente a pessoa que tem depressão, ela é ansiosa, ela tem transtorno de ansiedade. Não necessariamente quem tem ansiedade tem depressão, mas se não tratado, pode se tornar, né? Então, é muito comum a gente desenvolver as pessoas desenvolverem outros tipos de transtornos. Extremamente ansioso.
Tudo que acontece comigo, às vezes eu fico... Ah, não, eu tenho um cara para Realmente. mandar lá para você, mas eu não posso falar quem é, sabe? É complicado. Eu vou mandar lá para fazer uma autoanálise, um Manda antes que piora, viu? Ainda bem que eu uso barba, sabe? Minha barba meio que esconde nessa hora a conversa, sabe? Vou ter que saber onde que é Tem que, viu? Tem que engatando nesse assunto, Sara, que é meio pesado, tá? A parte da depressão é muito pesada, né? A gente está vendo em Jaú, tá? Só quem é cego não consegue enxergar isso, porque a gente está vendo a média de 3 tentativas de suicídio semanais, no mínimo, né? Uma coisa terrível, lógico, que a gente sabe os extremos que nós estamos vivendo economicamente, essa pandemia que veio. A que se deve isso? Você acha que isso tem a ver com a população estar adoecendo? Acho que sim. Na verdade, a gente vem há anos vivendo, passando o tempo apenas, trabalhando, correndo atrás das coisas e não prestando atenção em quem nós somos, no que fazemos de verdade, no que queremos ser, e o dia passa assim. Então, a gente não presta mais atenção no que nós sentimos. Né? Então, a hora que eu paro para prestar atenção, às vezes já está muito sério, muito grave. Então, a gente vem num cotidiano muito agitado, onde o tempo é a coisa mais importante que nós temos, então a gente trabalha, sei lá, 10 horas por dia, 12 horas por dia, 7 de sono, o que você tem de dia? 2, 3 horas. Então, essa aceleração que nós vivemos faz com que nosso organismo não dê conta e nosso emocional também não. Então, a gente não para mais para prestar atenção nos sentimentos e nas emoções. O nosso corpo fala, né? Então, é muito comum a gente ver as pessoas felizes e tá tudo certo. Mas se você vê uma pessoa irritada ou triste, você chega, não precisa chorar, tá tudo bem. Não precisa chorar, porque eu não tô bem, eu tenho direito de chorar, né? Então, nós vivemos e viemos de gerações onde sentir é muito negativo. Onde você é moldado para não sentir algumas coisas. E o não sentir algumas coisas, chega um momento que a gente não dá mais conta. E aí começa a adoecer. Então, assim, nós estamos vindo e está piorando tudo isso, porque como a gente está tendo menos tempo, então se a gente para pensar no nosso passado, as famílias também não prestavam muito atenção na parte emocional, porque, sei lá, a forma de ensinar e de corrigir era batendo, e os pais trabalhavam na roça, mas as pessoas tinham mais tempo. Não é só isso, né? A discriminação era maior, né? Um filho mais sensível era considerado um filho homossexual, né? Exatamente. Mas se parar para pensar, ao mesmo tempo que era com uma punição maior, um tratamento menos sensível, ao mesmo tempo as pessoas tinham mais tempo para dialogar, né? Então, tudo isso já ajudava a pessoa a conseguir lidar um pouco mais com as suas emoções. Hoje em dia, não. Cada um se tranca, a forma de se relacionar hoje em dia quase 100% é online, que é o que nós estamos fazendo WhatsApp, hoje. Celular, sempre, né? Celular. E aí faz com que as pessoas não consigam demonstrar o que elas sentem. E aí, por isso que nós estamos vendo esse aumento tão grande de pessoas mais ansiosas, mais depressivas, porque, de fato, elas não estão sendo ouvidas nem por elas mesmas. Né? E a hora que você vai dar conta, você já está muito mal. Certo. E essa questão econômica agora, eu vou dar um exemplo para você. A inflação hoje está estourando, tá? Essa crise econômica, o que afeta hoje a psicologia? Ela deixa as pessoas mais fragilizadas com alguma coisa, assim, tipo que as pessoas elas ficam mais debilitadas, assim, porque elas percebem que elas não conseguem comprar aquele bem ou aquele ou que ela estava acostumada a comprar, né? Sim. De fato, a questão financeira que abalou muitas pessoas, e não só pessoas que são empresários, mas também funcionários, né? A classe um pouco mais inferior, porque depende do salário mínimo e muitos estão sendo demitidos, porque empresas estão fechando. Então, assim, na verdade, a parte financeira pega muito primeiro porque já se gera um estresse muito grande, né? Por você não ter condição de pagar sua conta, sei lá,
atrasar sua água, sua luz, cortarem alguma conta, no mínimo essencial que você tem, fazer uma compra básica que você precisa. Isso já gera um estresse muito grande e faz com que a pessoa tenha uma sensação de incapacidade. E aí, parando para pensar no mundo que nós vivemos de capitalização, né? O capital, você precisa desse giro, você é o que você tem, não você é o que você é, né? Então, essa necessidade que nós vivemos de ter e não ser faz com que as pessoas entendam de que ela tem obrigação de suprir financeiramente o tempo todo, tanto ela como quem vive em volta, porque senão ela não é nada, ela não é considerada ninguém. E aí, pessoas que vivem já focadas mais nesse caminho mesmo, que é a grande maioria, porque é o mundo que nós vivemos hoje capitalista, faz com que as pessoas acreditem que ela só tem valor pelo que ela tem. E aí, a hora que começa a mexer, então, assim, sei lá, um empresário começa a perder o que ele tem, né? Perde o bem dele, não consegue mais manter a empresa. É muito arriscado essa pessoa entrar numa depressão e tentar pensar em suicídio, tá? Porque ela vincula a pessoa, né? Ela vincula o seu estado em o que ela tem. E a partir do momento que ela não tem mais, ela se perde. Então, Sara, a gente teve um diálogo. Para o pessoal que assiste o canal, tá? A gente sempre tem uma pré-reunião com quem vem ser entrevistado. Isso é de praxe, é um protocolo nosso. Nós estávamos comentando sobre a sociedade de Jaú. Você acha que aqui em Jaú esse tipo de situação é mais recorrente? Porque Jaú é uma cidade um pouco mais fechada, é uma cidade que tem uma cultura diferente. Se você for em São Paulo, por exemplo, tem paulistano que acha Jaú bacana por causa da diferença de cultura do resto do interior. Porém, a gente que está aqui sabe que a cultura aqui ela é muito mais status do que uma cultura assim popular, tá? Você acha que, pelo tanto de empresários que a gente tem aqui, pela crise que nós estamos passando, inclusive no calçado, Jaú é um lugar mais acentuado para esse tipo de mal que você colocou, principalmente a ansiedade? Sim, acho que sim, porque já é uma cidade mais tradicional, né, digamos assim. E aí nós temos na cidade muitos empresários, tanto do campo de sapatos, como de várias outras áreas. E por ser uma cidade muito tradicionalista, e uma cidade onde era meio que de barão, assim, digamos assim, né? Uma cidade meio sistemática, né? A cultura que é sistemática, né? Uma cultura... A gente estava falando do passado, alguns traços da cultura passada de Jaú ainda permanecem, né? Exatamente, exatamente. E aí, essas pessoas que já vêm de um status mais elevado, elas têm, sim, uma dificuldade, não só elas, né? De modo geral, todo mundo, mas elas que já viviam, talvez, uma situação financeira boa, e ter que aprender a lidar com outra realidade, com certeza elas vão desenvolver algum tipo de transtorno, ou de ansiedade, ou de depressão. E muitos, talvez, entrem até para esse quadro de tentativa de suicídio. Não necessariamente quem pensa ou quem tenta consegue o suicídio, né? Graças a Deus. Mas esse quadro tende a aumentar, sim. Sara, citando a parte de depressão e ansiedade, tem como identificar os pontos, alguma coisa mais clara, assim, que você consiga identificar dentro da sua casa hoje alguém ansioso ou depressivo? Isso é um ponto importante. A gente primeiro precisa prestar atenção no outro, né? Se a gente ninguém conseguir fazer isso, vai ficar muito difícil essa identificação. Mas se eu consigo parar e prestar atenção em quem está do meu lado, em quem eu amo, eu vou conseguir observar algumas características diferentes que essa pessoa talvez não tinha antes e agora passou a ter, né? Então, na ansiedade, a ansiedade por si só já deixa a pessoa mais agitada, talvez mais eufórica, com pensamentos mais acelerados, o tempo todo mais inquieta. Ela talvez possa ter algum sintoma de crises de ansiedade, né? Como tremor, falta de ar, mal-estar, algumas têm enjoo. Olha, Sara, eu vou te confessar uma coisa. Quando a gente faz churrasco de fim de semana, que você vem, o Fred vem, a gente toma uma cervejinha, eu tomo uma pinguinha e tal,
chega no outro dia, acho que eu tenho crise de ansiedade, que eu tô com um pouco de tremor, um pouco de falta de ar. Até meu coração chega a palpitar. Aí eu vou falar o que é, viu? Aí é um pouquinho de estresse, um energético a mais. E a parte de depressão, quais são os sintomas clássicos da depressão, Sara? A depressão, você vai perceber, então, diferente um pouco da ansiedade, que a pessoa fica mais agitada, talvez, mais eufórica, e tem algum sintoma, né, taquicardia. A depressão, a pessoa já fica mais apática, mais triste, mais desmotivada. Algumas tendem a não ter muito estímulo para sair da cama, para tomar banho, para trabalhar. Então, assim, elas tendem a demonstrar uma tristeza maior, e de verdade, elas, numa depressão mais severa, eles acabam tendo uma dificuldade em demonstrar até os sentimentos. Então, no começo da depressão, a pessoa costuma ficar mais chorona, mais sensível, fala, às vezes ela até comenta, ai, tô muito triste, tô angustiado, mas numa depressão mais severa, a pessoa fica apática. Então, viu, você tá bem? Ah, tanto faz. Ah, tá calor? Não, não faz. Então, assim, isso é uma demonstração de que ela precisa de ajuda imediata, né? Porque a depressão dela já está mais severa. E são sintomas assim que com certeza você vai encontrar, ou pode haver pessoas que não apresentam tantos sintomas e mesmo assim estão na situação? Tem pessoas que não apresentam, né? Não que ela não sinta, né? Então, geralmente ela está sentindo tudo isso. Mas não necessariamente ela vai demonstrar. A maioria demonstra pelo menos de 2 a 3 sintomas. Mas outros vão conseguir se segurar mais e não demonstrar. E aí é mais difícil você conseguir fazer essa identificação, né? Então, se você tem alguém perto de você que, sei lá, você não está percebendo uma tristeza, por exemplo, mas está percebendo que a pessoa está mais distante, está percebendo que a pessoa está mais calada, já é um sinal de que está acontecendo alguma coisa, já que não é padrão dela. Então, talvez ela não vai demonstrar uma tristeza, ela não vai se fechar totalmente, ela não vai ficar numa cama, mas ela está modificando. Então, se você está notando esses comportamentos, já é interessante tentar ver se é possível ajudar. E o maior problema de quem tem depressão, de ansiedade até que não, mas na depressão a gente observa muito, é de que às vezes quem tem depressão se nega muito a receber ajuda. Né? Então, não, eu não quero saber, eu tô bem, eu vou me virar, tá tudo certo. Eu não quero buscar ajuda, eu não quero tratamento, eu não quero tomar remédio, eu não quero ir no psicólogo. Só que, no fundo, essa pessoa está gritando por ajuda. Né? Então, Pode ser considerado, então, a pessoa numa situação com falas como essa sua, um sintoma de depressão. A pessoa está mal e não está querendo procurar. Sim, é uma negação de uma certa forma, né? Ou não quer se sentir frágil, né? Principalmente na sociedade onde nós vivemos. Mostrar fragilidade é muito negativo, né? Na forma que nós vivemos hoje. Então, as pessoas fazem o possível para não demonstrar. Por isso que a gente vê tantas pessoas que tentam suicídio e daí você fala, poxa, mas eu não percebia nada. De acordo com o que você falou a respeito de fragilidade, tá? Quando você demonstra fragilidade para alguém, aí a pessoa tenta... Como que fala? Tirar proveito de você. Isso. Tá? Eu, muitas das vezes, não demonstro fragilidade por causa disso, tá? Então, tipo, elas acham que a gente aguenta a pancada, né? O pessoal fala, aguenta a pancada, realmente. E a gente vai aguentando, até... Às vezes a gente até fica deprimido com essa situação, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. De fato, mostrar fragilidade na sociedade onde a gente vive hoje em dia demonstra fraqueza, né? Mas não necessariamente você ser frágil significa que você é fraco. Tá? E aí tá muito ligado a você acreditar nas suas capacidades também, né? Então, não é porque eu tô com um problema hoje, uma situação hoje, e hoje eu estou me sentindo mais frágil, que eu sou uma pessoa fraca, né? Você precisa também acreditar de que é possível mostrar uma fragilidade quando você precisa de ajuda, sem permitir com que o outro abuse de você.
mostrar fragilidade, às vezes, te coloca numa situação onde o outro pode te abusar mais, enfim, aproveitar mais da situação. Mas se você está frágil naquele momento, você precisa pedir ajuda, né? E entender de que ser forte o tempo todo também pode ser negativo. Ninguém é super-herói o tempo todo. E entender de que eu tenho meus defeitos, os meus erros e os meus pontos de fragilidade faz com que eu seja mais humano e faça com que o outro enxergue que eu preciso de ajuda também. Porque quando a pessoa se coloca ali num ponto de poder e de força, ninguém se oferece para ajudar. Tá? As pessoas... Isso fica muito ligado à autoestima da pessoa. Vou dar um exemplo para você. Eu ia perguntar isso agora. O que é a ligação disso? A autoestima, ela tá ligada, sim, à fragilidade, em como você se sente. Então, por exemplo, pessoas com uma autoestima muito elevada, elas não vão mostrar fragilidade. Elas vão sempre tentar se colocar como maior, como melhor o tempo todo. Mas, geralmente, pessoas que pisam demais no outro, que abusa demais disso, que acha que é o poderoso, geralmente tem uma baixa autoestima. Ao contrário do que a gente pensa, que, nossa, ele tá assim, nossa, ele acha que ele é o rei do universo. Geralmente ele precisa disso para que os outros acreditem nisso, para que ele possa acreditar. Tá? Então, a baixa autoestima, ela geralmente está ligada em pessoas não necessariamente que só são frágeis e que só choram e que só dependem do outro. Ela também está ligada a pessoas que são abusadoras, que são que demonstram ser forte o tempo todo, que às vezes precisa colocar o outro para baixo, que o tempo todo está menosprezando as outras pessoas. Essa pessoa você pode ter certeza que ela também tem uma baixa autoestima. Tá? E a questão da depressão, Sara? Existem sintomas também que a gente possa, por exemplo, se eu tenho em casa alguém que esteja numa situação clássica de tentativa de suicídio ou próxima de uma situação de risco dessa, eu tenho sintomas que identificam essa pessoa? Geralmente sim, né? Como eu comentei, às vezes a pessoa se guarda tanto que você não consegue identificar, mas isso é mais raro. Na maior parte, elas demonstram algumas coisas. Primeiro, que elas se fecham mais, ficam talvez mais sensíveis, não querem ter muito contato social, talvez se fecham até no quarto, no ambiente delas, não saem mais de casa, às vezes não quer mais se alimentar direito, se recusa até se cuidar da própria higiene. E o principal, elas ficam muito apáticas. Tá? Além do choro, que é algo que a gente percebe em quem tem depressão, o pior quadro é quando ela realmente não se importa com nada. Então, ela tá muito mal, mas ela não chora mais. Aconteceu uma coisa muito séria, mas ela já não se sente mais abalada. Às vezes, ela comenta também, a pessoa pode comentar de que a vida tá muito sem graça, não tem mais sentido viver, eu não aguento mais esse mundo. Então, quando a pessoa traz qualquer fala do tipo, ou tá demonstrando estar muito apática ou estar muito triste, é momento da família ou do amigo, de quem está próximo, prestar atenção e tentar ajudar essa pessoa, porque não necessariamente quem fala não faz, né? A gente sempre escuta, cão que late não morde, o cara só fala para fazer graça, para se mostrar. Se a pessoa está comentando, é porque de fato ela não está se sentindo bem, e às vezes ela não está sendo enxergada. E aí, a hora que você for observar, pode ser tarde demais, né? Então, tentar mostrar que você se importa, eu acho que o ponto principal, né? Muitos familiares me procuram falando sobre isso. O que eu faço para ajudar, né, meu parente que está com depressão ou que está com crises de ansiedade, tendo sintoma? Porque tem pessoas que passam mal de verdade. Às vezes, não necessariamente uma ansiedade te deixa só, sei lá, ansioso ou trêmulo. Às vezes você realmente tem taquicardia, acha que está infartando, tem dor no peito, né? Isso então, são sintomas clássicos da pessoa que está em depressão, que está numa situação já de alerta vermelho da depressão. Exatamente, uma crise. Às vezes você não dá importância,
né? Então, assim, acho que a principal coisa que a família ou o amigo pode fazer é mostrar que se importa com a dor da outra pessoa, né? É Então, olha, empatia, né? Empatia que se fala, né? Aquele momento de atenção, né? Que é muito importante. Eu vejo até lá na escola, onde eu trabalho, o pessoal às vezes não dá muita atenção para os alunos, entendeu? Não é que não dá atenção, é que a gente tem 40 alunos dentro de uma sala e a gente não tem como ficar sentado do lado de cada um, entendeu? Tem isso uma dificuldade. Hoje o governo coloca 40 alunos dentro de uma sala, então verdade. é difícil a gente sentar do lado de cada um e passar tudo que eles precisam saber. Então, eu sinto eles muito carentes. Hoje eles estão fragilizados demais. Então, a respeito da pandemia agora, vamos já entrar no contexto da pandemia. O Covid-19, mas a gente já está em 2022. Esse 2 anos, 3 anos quase, como que você vê a dificuldade agora, tá? Dessa juventude que vai vir. Na clínica, eu percebi um aumento muito grande, uma procura muito grande. A gente tem 2 pontos muito importantes aí, pós-pandemia, que na verdade ainda estamos vivendo ela, onde as pessoas realmente entraram em momentos de muito medo, porque assim, todo ser humano entende de que a morte é o único destino de todos. Mas não queremos morrer e queremos que isso aconteça muito para frente. E quando nós entramos na pandemia, principalmente no início dela, que era algo muito desconhecido, onde assustou de verdade todo mundo, muitas pessoas entraram em pânico, né? Então, o pânico ativa mais ansiedade, mais angústia, talvez em quem tem depressão, mais depressão. Então, fez com que as pessoas ficassem em alerta o tempo todo, achando que algo eminente ia acontecer. Eu corro risco de morrer logo. Então, isso gerou nas pessoas muito mais ansiedade, muito mais sintomas. Então, pensando sobre os adultos, muitos adultos estão procurando mais ajuda, mais terapia, mais psiquiatras, porque de fato elas vieram a desencadear muitas crises de ansiedade, depressão, por conta desse momento que estamos vivendo, de medo e também de problemas financeiros, porque muitas pessoas estão sofrendo com isso por conta da pandemia. Outro ponto é essa defasagem, esse sofrimento que estão vindo os jovens e as crianças que ficaram isolados por praticamente 2 anos sem conviver com outras crianças e com outros jovens por conta de que parou tudo, né? Então aí nós estamos também vivenciando de uma certa forma uma fobia social dos jovens e nas crianças pequenas, talvez crianças mais manhosas, mais ansiosas, com mais medos, porque viam os adultos o tempo todo falando só sobre isso, trazendo só isso. Então, assim, tem pontos aí sobre todas as gerações, né? As crianças pequenas estão sofrendo, primeiro, com a defasagem escolar, né? E com esse contato com os colegas, com esse desenvolvimento. E aí, vivendo dentro de casa, elas ficaram mais sem limite, mais sem regras, né, sem controle, porque os pais tinham que trabalhar, às vezes, online, então tó o celular ou tó outro meio de tecnologia para você ficar quieta, e aí quando ela volta para a escola, ela não consegue, por um bom tempo, se comportar, né? Fica bem difícil esse processo. O adolescente, por si só, ele já é um pouquinho antissocial, mais fechado, mais reservado, e aí eles ficaram muito tempo dentro de casa. Então, nesse retorno, muitos ficaram, eu queria continuar online, não queria voltar para a escola, né? Porque eles ficaram ainda mais antissociais, né? Essa convivência ficou mais difícil para eles, e eles estão sofrendo bastante com essa, né, esse retorno aí. E os adultos, por si só, com toda a preocupação e toda a angústia desse sofrimento por conta do avanço do coronavírus, começaram a ter mais problemas de ansiedade, de depressão, de angústia. Então, assim, a procura na clínica foi de modo geral. E um aumento muito significativo. E deixa eu perguntar para você, agora essa é particular, é pessoal, porque aqui nós estamos em 2 professores e a gente sabe que o Fredão, seu marido, também é professor. Como esposa de professor, você vê ele se queixar muito da condição das crianças na escola? Sim.
se queixar muito das condições, e se queixar muito, assim, de como os jovens hoje em dia estão se colocando, né, nesse meio. Nós estamos vivendo numa fase, e eu falo isso para os pais aqui, para os jovens que vêm, onde a liberdade de expressão e tal está se tornando uma libertinagem. Então, assim, o jovem está se perdendo muito. Ao mesmo tempo que ele tem muitos direitos e ele está em descoberta, quando eu não coloco limites, ele não entende até que ponto está sendo bom para ele ou não. E aí ele se coloca em riscos ou em situações que podem fazer mal para ele ou deixar depois emocionalmente ele abalado, né? Então, assim, esses jovens estão vindo sem ideias de como se colocar na sociedade, sem muitos amigos, porque eles estão vindo de uma pandemia e aí esse grupo, né, esse núcleo que o jovem precisa, ele tem a necessidade de estar dentro de um grupo, a maioria ainda não conseguiu se colocar, então ele vem muito perdido. E essa liberdade de escolhas e de fazer o que ele bem entender também deixa o jovem muito confuso. Então, está sendo muito complicado essa nova geração. Eu tenho até uma história engraçada que uma aluna minha, ela foi, como uma sala estava muito cheia, trocaram ela de sala, do A para o B, e o que aconteceu? Ela chorou a sala inteira, porque ela tinha feito uma amiga na outra sala. Então, eu vejo eles muito carentes, tá? E, aproveitando esse gancho, eu queria falar a respeito da enchente em Jaú. O que você me fala a respeito do psicológico de quem perde tudo e vê perder tudo, tá? Eu creio que eles adquirem muita sabedoria, mas esse processo é muito dolorido, né? Muito. É muito triste o que as pessoas que realmente sofreram aqui em Jaú, e foram muitas pessoas, né? A gente pode calcular aí, sei lá, umas 500 casas, mais de 1.500 pessoas, e que elas sofreram duas percas, né? De fato. A primeira perderam as coisas delas, né? A identificação que elas têm com as coisas, então tudo que elas tiveram de trabalho e de esforço para construir, elas viram a água levando embora, né? E outro ponto que mexeu muito, está mexendo muito com as pessoas, de uma certa forma, eles perderam a dignidade, eles sentem assim, né? Porque eu estou precisando, eu que nunca tive, talvez, uma necessidade de buscar ajuda, eu estou tendo que aceitar a roupa de quem eu não conheço, pegar alimento que eu nunca precisei. Então, a pessoa não está só perdendo o material. Naquele momento, ela está se vendo num luto muito grande mesmo, porque ela acaba se perdendo também. Essa reconstrução é muito difícil, né? E como que vai trabalhar a baixa autoestima desse pessoal aí? Porque eu vejo a baixa autoestima no que você está me dizendo. Sem dúvida, né? A pessoa acaba se sentindo incapaz por um tempo, e além disso, ela perdeu talvez tudo que era para ela, que aí voltamos para a questão capitalista, tudo que para ela fazia com que ela entendesse que ela era alguém, né? E em Jaú é muito importante, né? O pessoal considera. Então, assim. Eu acho que não só no ponto de tudo que para ela era alguém. Alguns depoimentos que eu observei, que eu assisti, Sara, a pessoa não tem mais. Você falou de identificação, não tem mesmo nem o documento mais de identificação. Né? Isso mesmo, né? Algumas, é claro que não foram todas em relação a isso, mas assim, algumas perderam absolutamente tudo, saíram só com a roupa do corpo, não tem documento. A casa, muitas pessoas perderam até a casa, porque a casa está muito abalada, e aí não pode voltar. Então, assim, para ela perdeu tudo que ela construiu na vida dela, toda a identificação que ela tem como ser. Muitas pessoas, não todas, graças a Deus, mas muitas perderam. Né? Então, assim, essa reconstrução, e acho que a parte social, nesse momento, é muito importante, porque o que vai ajudar essas pessoas a se reerguerem não é só dar as coisas, mas é ouvir essas pessoas. Porque elas estão necessitando de apoio também emocional, né? Elas estão se vendo sem chão,
se perderam. Né? Então, nesse momento, acho que o apoio financeiro, né, material é muito importante, mas o apoio emocional também porque nós, de uma certa forma, a nossa vida, ela tem sentido conforme a história que eu crio sobre ela. Né? Então, o Paulo é o Paulo e o Bruno é o Bruno pelo que foi construído todos esses anos. E construído todos esses anos requer também tudo que você adquiriu, tanto familiar, pessoas, como as coisas que você tem, né? E aí a pessoa vê tudo que ela tem perdido em uma hora, né? Ela vê a vida dela indo embora junto com as águas. Então, assim, é muito triste, essas pessoas estão sofrendo muito, porque de fato elas perderam também um pedaço da história delas, né? Então elas podem até reconstruir a casa, reconstruir o material, reconstruir tudo, mas muitas perderam a história. E aí, para ela reconstruir tudo isso, é um processo lento e doloroso, né? Porque até a história de memórias, né? Muitas pessoas perderam fotos, muitas pessoas perderam todo tipo de recordação. Então, por exemplo, a gente vê um idoso que vai para um asilo, ou que perde alguém, o filho quer levar para casa dele. O idoso não quer ir. Por que ele não quer ir? Porque a única coisa que resta da história dele é o ambiente que ele tem, é a casa dele, é o espaço dele. E essas pessoas perderam isso assim, né? Num piscar de olhos e perderam tudo, algumas. Perderam tudo. Então, tanto que você, não sei como é que tá agora, né? Eu fui fazer algumas visitas, ajudar em alguns lugares, e tinha muitas pessoas que estavam lá com a casa cheia de lama, com a casa caindo, e assim, não, eu vou limpar aqui, eu vou ficar aqui, eu quero. Porque é a única coisa que lembra a vida dela é aquele espaço, então ela não consegue sair dali. Né? Então, as pessoas estão precisando muito de um apoio emocional agora e de um cuidado realmente muito sério voltado para eles. Eu sempre falo assim: se você pode ajudar com alguma coisa, dê alguma coisa. Se você não pode ajudar com nada, vai lá ajudar a pessoa. Né? Assim, eu passei em alguns lugares que eu pertenço a uma paróquia, aí estava ajudando na paróquia, também fui ajudar depois pessoalmente. E tinha pessoas catando, tentando limpar a casa sozinho, com pá. Né? Então, essas pessoas estavam precisando de mão de obra. Você não precisa ter dinheiro para ajudar. Se tem um bom coração, você tem empatia, vai lá, ajuda a pessoa com meia hora do seu dia a jogar uma água, a tentar pegar aquela sujeira, tirar aquela sujeira da casa dela, né? Porque foi muito sério. Agora nós estamos, já está tendo um pouco mais de apoio, tem mais pessoas ajudando, então as pessoas estão conseguindo limpar um pouco mais. Mas assim, infelizmente, ficamos aí mais de uma semana com muitos bairros, as pessoas tendo que limpar sozinhas. Né? Assim, a prefeitura limpando talvez a rua e tal, mas as pessoas dentro das casas delas, sozinhas. Então, é muito triste, porque daí a pessoa, de fato, ela tá de lama da cabeça aos pés, né? E já perdeu tudo, não tem mais nada. A única coisa que ela pode tentar recuperar, talvez, é a casa dela. Talvez. Né? Então, é muito triste, porque elas estavam, talvez, em abrigo na casa de parente. Imagina, você não só perdeu suas coisas, você também não tem um espaço para sentar e chorar, porque você está no espaço do outro. Né? Agora vamos mudar um pouco, deixar um pouco mais leve, Sara. Você também é mãe da Clarinha, né? A Clarinha é mais uma das personagens da internet que a gente encontra, né? Sim. Qual é o conteúdo que você... porque você também produz, você não é só mãe, você é a produtora da Clarinha, correto? Qual é o conteúdo que você busca produzir? Que tipo de público você procura para estar acompanhando a Clarinha? A Clarinha, desde pequena, eu sempre gostei, incentivei ela a fazer vídeos, porque ela sempre foi uma criança bem desenvolta, né? Fala, gosta de fazer vídeo e tal. E aí eu comecei a fazer os vídeos com ela, e aí quando ela completou 3 anos de idade, acho que ela não tinha nem isso, ela quis fazer uma ação social, ela viu num programa de televisão e quis ajudar, começou com essa ideia, assim, ela quis ajudar a fazer alguma coisa para doar nos bairros carentes da cidade. E aí eu decidi com ela em fazer bolachinhas. Ela não tinha nem 3 anos, tanto que foi uma matéria que foi para a Globo e tudo mais. E aí eu fiz com ela e foram bolachinhas feitas por nós duas. E aí nós ficamos no primeiro ano de pandemia, todo final de semana,
fazendo essas ações, indo em bairros carentes, levando essas bolachinhas que a gente produzia para as pessoas nesses bairros. A gente até falava o gesto, toda vez que a gente faz agora alguma ação, a ação se chama um gesto adoça um coração, porque é um gesto de amor nosso que adoça o coração do outro, né? E pessoas que às vezes não têm condição, não têm nada, nenhuma situação possível de comprar um docinho, comprar nada, a gente decidiu fazer e adoçar o dia da outra pessoa com um biscoitinho, com alguma coisa. Então, essa parte, hoje em dia, dos vídeos da Clara, claro que eu faço o vídeo dela brincando, o vídeo dela dançando, mas os vídeos dela estão voltados mais para a parte social. Então, a gente faz ação social, a gente faz em períodos de Natal, de Páscoa, ações, pede apoio para a população, para quem pode ajudar. E aí a gente faz arrecadação e monta cesta, monta docinhos, monta presentes e sai para distribuir nos bairros carentes da cidade. E aí faço outros vídeos com ela, né? De brincadeiras e dela dançando e tal. Mas ele tem mais um fundo social para mostrar que é possível ensinar desde pequenos nossos filhos a serem pessoas mais amáveis, pessoas mais amigas, e que podem ajudar o outro, olhar mais para si, sem ser tão egoístas, né? Então, acho que é muito importante a gente ensinar nossas crianças desde pequena, e eu faço o possível para ensinar a Clarinha a ser humana, né? Parabéns. Obrigada. A olhar para o outro como um indivíduo que às vezes precisa da nossa ajuda. Talvez hoje você, eu, tenha um pouco de condição de dar razoavelmente uma vida digna para os nossos filhos, mas às vezes tem famílias que não têm essa possibilidade. Não é porque não quer, porque às vezes não pode, né? E tentar fazer o possível para que essas crianças entendam que elas podem talvez fazer o além para um amiguinho, para alguém, é muito importante. Eu acho que dessa forma a gente pode ensinar a sociedade a ser um pouco diferente. E aí nós vivemos numa sociedade onde elas não olham mais para ninguém, né? E os nossos pequenos estão crescendo de uma certa forma sendo máquinas, né? Onde elas só vivem na tecnologia, onde elas só olham para o próprio umbigo, onde tudo que elas querem são atendidas imediatamente. E aí estamos crescendo crianças que são reizinhos de um reino que não existe. O legal tocar nesse assunto, Sara, que a gente vê muito isso em escola, e é uma pergunta a se fazer para você. Qual é a diferença entre hiperatividade e má educação? Essa eu pus você numa fria. Hoje em dia, tudo é hiperatividade, né? E essa que está a questão. Então, assim, claro que existem crianças hiperativas, mas a criança hiperativa, mesmo com controle de comportamento, ela continua sendo hiperativa, né? Então, mesmo que você controle, mesmo que você corrija, mesmo que você estimule, ela vai continuar sendo hiperativa. Uma criança que só é hiperativa por falta de controle, porque não sabe receber não, porque nunca recebeu não, porque tudo que ela quer ela é atendida, é criança mal educada. E nós estamos repletos de crianças mal educadas, né? Onde ela faz um A e ela é atendida. E aí vamos viver um futuro ainda mais depressivo e ainda mais ansioso. Porque quando eu não sei lidar com o que eu sinto, quando eu não sou resiliente, quando eu não sei lidar com não, quando pequeno, que são com coisas simples e pequenas, quando eu cresço, o mundo está falando não o tempo todo. Ele está batendo na nossa cara o tempo todo. E aí, esses pequenos que vão crescer amanhã não vão saber lidar com esses não. E pode ter certeza que eles serão ansiosos, depressivos, com transtornos de personalidade, porque eles nunca souberam lidar com o que eles sentem. E a personalidade, ela é de uma certa forma moldada, né? A gente ensina nossos filhos, as crianças pequenas, a entenderem as coisas, a respeitarem, entender limite, as regras. Quando eu não ensino isso e mostro para ele, porque eu, pobre, coitada, vivi uma vida difícil e minha mãe falava não para mim o tempo todo, eu não vou fazer isso com meu filho, eu estou criando, de uma certa forma, burros emocionais, né? Porque eles não vão saber lidar com o sentimento. Como que eles não sabem lidar hoje e, do nada, quando eles estão com 15 anos em diante, eles têm que aprender a lidar? Não, ele nunca aprendeu.
Se ele nunca aprendeu, ele não vai saber. Aí ele vai sofrer com isso. Então, o pequeno sofrimento que você não quer causar para o seu filho hoje, você vai causar para ele amanhã. Né? Eu sempre falo Muito para os pais interessante você falar de limite. Tá? eu sempre falo para os pais que vêm aqui o seguinte: é muito fácil, desculpa, eu te cortei até, Bruno, mas é muito fácil criar, mas é muito difícil educar. Né? Porque criar, eu só dou alimento, entrego um celular, compro roupa, não que seja fácil também, mas educar é pesado. Você precisa entender de que você precisa sentar com seu filho, conversar com ele, ensinar, brincar com ele, dar limite para ele, colocar de castigo quando for necessário, chamar a atenção e ter tempo para ele. E hoje, nesse mundo que a gente vive acelerado, os pais não têm tempo. Mas a gente precisa ter tempo, porque é muito importante entender de que uma criança, ela não é só o que você está ensinando. Ela vai crescer pelo que você ensinou e ela vai buscar pessoas nos relacionamentos pelo que você ensinou. Então, você está praticamente trilhando o caminho dela inteiro e depois você fala, não, eu não tenho culpa nenhuma. Eu fiz o possível pelo meu filho. Será que a gente fez mesmo o possível pelos nossos filhos? Né? Então, assim, é uma coisa muito importante de pensar. Claro que ninguém é super-herói e ninguém é bom o tempo todo. Todo mundo erra, eu também erro. Mas a gente precisa entender de que a criança, ela está sendo moldada por você. E quando você coloca limites, ensina, coloca regras, sabe dizer não, mas também sabe dar amor, consegue sentar com seu filho um pouquinho para brincar, para mostrar para ele que ele é importante para você. Essa criança vai entender o significado da vida e vai entender o quanto ela é importante para você e o quanto ela pode ser importante para o outro. Né? Então, voltando até um pouquinho sobre a Clarinha, é isso que eu tento fazer com ela. Né? Tudo que eu vivo com ela e tento ensinar é para que ela entenda de que o amor existe e é possível da gente continuar passando para outras pessoas. Né? Então, é claro que não é fácil. Vocês trabalham, todo mundo trabalha, eu trabalho. Às vezes eu saio da clínica 8 e pouco, 9 horas. É o momento que eu vou sentar com ela, brincar com ela, fazer uma cosquinha, conversar e ensinar algumas coisas. Né? Não necessariamente a gente precisa ter 5 horas por dia. O que você precisa ter é disponibilidade do pequeno tempo que você tem para o seu filho. Se você conseguir tirar do seu dia meia hora para brincar com o seu filho e ensinar algumas coisas para ele, vale muito mais do que ficar em casa 5 horas no celular, arrumando a casa, limpando e falar, não, eu fiquei o dia com meu filho. Não, você não ficou. Você não ficou nada com seu filho. Né? Então, assim, nós estamos vivendo essa geração onde os pais acreditam que dar para os filhos é o mais importante. Sendo que, na verdade, o mais importante é estar, é ser para o seu filho. Né? Então, tempo de aprendizado, né? Nós vamos viver gerações difíceis em relação a isso, eu acho. Certo. E em relação ao limite, você comentou aquela hora de limite e eu ressaltei. E eu acho interessante. Como que você limita a imagem da Clarinha hoje? Os vídeos da Clarinha? Você fala, pô, eu não vou fazer tal coisa hoje porque esse tipo de vídeo pode se tornar ofensivo. Porque a é uma exposição coisa... da figura dela, né? Isso, a exposição da figura dela. Ela é uma criança, né? Eu queria que você falasse mais sobre isso. Eu sempre tento ter um controle, assim, do que eu estou expondo. Ela é uma criança, né? Então, ela gosta de dançar, por exemplo, de fazer alguns vídeos. E dependendo do que eu não deixo, por exemplo, né? Então, quer dançar, dança. É uma música bobinha, é legal, é modinha, beleza. Não, é alguma coisa que tá tirando o que é dela, de infância. Não, eu não acho legal, né? Porque isso vai tá na internet para sempre, né? Então, hoje pode ser bem visto, mas amanhã pode não ser. Então, eu acho que esse cuidado por exemplo, tudo que posta sou eu quem posto. Ela não posta nada do celular dela, porque eu não sei o que tem lá, né? Então, se ela tá fazendo um videozinho e tal, eu olho, eu só vou postar se for alguma coisa que eu acredito que seja legal. E acho que são conteúdos, e quando eu crio conteúdos, eu crio para o outro assistir. E se eu crio para o outro assistir, qual é o sentido de eu estar criando isso para o outro assistir? Claro que eu tenho também as minhas ideias em estar postando. Por quê? Talvez porque ela queira, né, seguir alguma coisa aí com essa questão da tecnologia, da internet.
Mas o que eu tô querendo levar para a vida do outro? Eu sempre tento focar muito nisso. Qual a importância? O que eu quero que o outro veja sobre isso, né? E é nesse foco que eu acabo fazendo os vídeos dela. É mais com essa tentativa. E você nunca pensou em criar um canal próprio, Sara, para colocar, expor situações e ideias, assim que nem a gente está expondo aqui, de questão de depressão e vários sintomas para ajudar as pessoas? Já, eu acho muito legal. Na verdade, até no canal dela, eu acho que eu já fiz uns 2, 3 vídeos falando um pouco sobre. Mas como eu trabalho muito, eu entro às 8 da manhã aqui na clínica, fico até às 8 e pouco da noite, paro só para o almoço, eu acabo não tendo muito tempo. Como eu já tenho o canal dela para editar, para criar, para, né, cuidar, eu acabo não tendo muito tempo para. Mas eu tenho muita vontade, é uma coisa que eu penso sim no futuro e acho que é um caminho para acessar outras pessoas que não têm muitas informações. Né? Porque de fato nem todo mundo tem a possibilidade de procurar um psicólogo, nem todo mundo tem a possibilidade de buscar uma ajuda. E aí a tecnologia facilita muito para isso, né? Para que a pessoa possa, no mínimo, ter algumas orientações que ela não tem. Então eu penso sim, mas eu só não fiz ainda, não consegui ainda me organizar em relação a tempo, mas eu acho bem legal. É um desejo que eu tenho, sim. A minha visão hoje sobre o canal, qual que é? Tá? Tempo de aprendizado que eu posso passar para alguém, tá? Sobre a Legal. respeito de alguma coisa. Isso é qualidade de vida, tá? Vou dar um exemplo para você. Você pega hoje um tempo de aprendizado com o comandante que a gente A entrevistou. última entrevista nossa. É uma das melhores assim coisas que a gente pode evidenciar hoje. Tá? A sua entrevista falando sobre depressão, ajudando a exatamente. população a enxergar a depressão num filho, a hiperatividade num filho, tá? Isso aí não tem preço. Isso aí não tem preço. Tá? E o tempo não volta. A coisa importante que a gente tem na vida é o tempo. Tá? É isso mesmo. A gente tendo um tempo de qualidade com aprendizado é muito interessante. E eu agradeço imensamente você estar compartilhando aqui com a gente esse tempo seu, tá? Porque a gente sabe, 8 da manhã, eu também não vou muito longe, né? Pode ver que até rodei um pouco de pneu murcho. Eu já estou meio abalado já aqui. Eu que agradeço pela entrevista, pela oportunidade da gente alertar mesmo um pouco mais, né, a população que necessita e que precisa, às vezes, ouvir e entender algumas coisas que tem dificuldade em enxergar. E eu acho que essas entrevistas ajudam muito a abrir os olhos das pessoas, né, e olhar para quem a gente ama, que talvez a gente acredita que olha e não está olhando. Né, não está enxergando, está olhando, mas não está vendo. Então, eu acho que isso é muito legal, porque vocês também, com o canal, estão ajudando muitas pessoas, pode ter certeza, a talvez até transmitir isso para outros compartilhando, né? Então, às vezes eu não estou precisando, mas eu compartilho para alguém que esteja precisando, e isso ajuda muito, de uma certa forma, a gente cuidar um pouco da nossa humanidade. Certo. Você tem mais alguma pergunta, meu amigo? Não, o canal entrando numa fria, então, Sara, ele abre para você falar com seus amigos e com toda a população jauense, com quem acompanha a gente. Fala sobre a Clara. Nós vamos colocar, o pessoal da edição, depois vocês colocam o link do canal da Clara aqui, tá? Para o pessoal poder acompanhar, tá? Legal. E eu queria saber uma coisa de você, assim, a respeito de atendimento, tá? Onde que as pessoas te procuram, tá? Se caso quiser um atendimento com você, como é que tá a sua agenda? Nós vamos também, tá, pessoal, no fim dessa entrevista, a hora que fizer a edição que ela for ao ar, nós vamos colocar aqui embaixo também o telefone da Sara, tá? Para o pessoal estar ligando, agendando. Não é só porque é nossa amiga, por ser nossa amiga também, porém, uma profissional fora de série, uma pessoa nota 10 para você estar indo conversar se necessário, tá bom? Na verdade, hoje eu estou só com a clínica por conta da demanda, então eu não trabalho em outra instituição, né? Eu só atendo na clínica, atendo por convênios, planos de saúde particular. Né? A agenda, graças a Deus, ao mesmo tempo tá lotada. Estou com fila de espera, mas quem estiver precisando pode entrar em contato.
Acho que os meninos vão depois deixar meu telefone aí e o endereço da clínica. E podem entrar em contato sim, que eu estou à disposição para tentar ajudar da melhor forma. Tá? Às vezes vai ter que aguardar um pouquinho, ficar um pouquinho na lista, mas a gente tenta ver o que é possível. Tá? Sara, esse momento, a gente também pega um momento meio Xuxa. Se você quiser mandar um abraço para o seu pai, para sua mãe, para os baixinhos, o que eu quero mandar é um abraço para o meu amigo Fred, que eu estou esperando ele lá em casa para nós. Churrasco, você e ele. E para a Clarinha. Tem mais uma coisa, Clarinha mesmo. Eu vou falar uma coisa agora. A gente gostaria de entrevistar ela, tá? Como eu vou liberar a Maria Clara também para entrevista, tá? E eu vou pedir para o Paulo liberar a Manu depois. A gente vai fazer uma entrevista com cada uma. Ou a gente podia bolar uma entrevista com o trio, né? O trio terrível, né? Uma de cada vez, imagina que situação. Nossa, agora vai virar fogo. Vai ficar divertido, né? Então a gente abre para você, se você quiser falar com os seus pacientes, com o povo de Jaú que assiste e acompanha a gente, mandar um abraço para o seu pai. O seu pai, eu não sei, eu não conheço ele. A sua mãe eu conheci, achei um amor de pessoa, tive o prazer de conhecer. Obrigada. O pai e a mãe do Fred, que são, fantástico. São dois fofinhos. Falando do coraçãozinho. Não, eu quero deixar só um alerta mesmo para a população de Jaú e para todos que assistem, porque acredito que vocês vão longe e os vídeos vão chegar muito além de Jaú. Mas o que eu tenho para dizer é que, de fato, as pessoas prestem atenção em como elas se sentem e em como os seus familiares estão apresentando comportamentos, né? A gente precisa dar importância para a vida, tá? Para o ser. E principalmente para os nossos pequenos. Lembrem sempre disso. Olhar para os nossos filhos como pequenos adultos que um dia serão é muito importante para a gente criar cidadãos do bem, né? Então, pessoas de boa índole, bom coração. Então, saber dar amor, saber dar carinho, saber dar atenção e, ao mesmo tempo, saber corrigir, saber dar bronca e saber dizer não. Isso é muito importante para a gente criar os nossos pequenos um dia que serão adultos e aí crescerem brilhantes. E a quem precisar de ajuda, busque ajuda pelo CRAS, no posto de saúde, em clínicas particulares, mas não se esqueça que sua vida é muito importante, tá? E um beijo a todos que estão assistindo, ao maridão, à pequena Clarinha, minha mãe que está aqui. E é isso aí, eu agradeço muito vocês pela entrevista. E torço muito para que vocês cresçam muito com esses vídeos, para que possa ajudar também a muitas pessoas aí. Muito obrigado. Obrigada a vocês. É um prazer. Prazer é meu. Claro. Sara, muito obrigado a você, tá? Obrigado a quem assistiu. Espero que a gente tenha levado informação de qualidade muito útil para vocês. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Nós vamos deixar aqui, deixe seu joinha, ativa o sininho, tá? Para receber. Entra no canal da Clarinha, também deixa seu joinha, porque é conteúdo de qualidade também. Ativa o sininho também, que além de tudo você vai estar ajudando a espalhar qualidade para a vida das pessoas, tá bom? Pessoal, um abração, muito obrigado, Sara. Deus te abençoe. Obrigada, gente. Perdão que a gente ama ele, não tem jeito. Tudo errado aqui, meu coração tá saindo assim. Um abraço. Tchau. Beijo, gente. Até semana que vem. Pessoal, voltamos só para lembrar que dia 4/3 vamos ter a entrevista com Ronaldo Chaves. Uma super entrevista, não percam. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube lembrar você, tá bom?